Olá, amados. Agora vamos falar sobre o quinto ponto desse falso questionamento, querendo dizer que a Bíblia tem contradição. A Bíblia não há nenhuma contradição na Bíblia. Agora, o quinto ponto que está aqui diz: Deus proíbe que seja feita a escultura de qualquer ser. Êxodo 20.4, versículo 4. Sim, é verdade, Deus proíbe. Para culto, Deus proíbe. Depois, Deus ordenou a fabricação de estátuas de ouro. Êxodo 25:18. Se você não olhar o contexto, você vai achar que caiu em contradição. Vamos estar olhando então. Aqui em Êxodo 24, Deus está falando que está proibindo qualquer construção de qualquer coisa para ser adorada, venerada, usar como protetor, usar como padroeiro, rezar, acender vela, seja o que for. Quer matar animais, tá falando. Ele tá proibindo fazer essa coisa para qualquer coisa de culto para estátuas. Depois, quando Deus ordenou a fabricação de estátuas de ouro, eu vou explicar melhor o que foi aqui mais na frente. Vamos ler então Êxodo 20, mas não só o versículo 4. Vamos ler Êxodo 20 do 1 ao 6, para a gente poder entender o contexto que Deus está falando de culto. Proibido fazer qualquer imagem para culto. Proibido fazer qualquer imagem para culto. Se fosse assim, não existiria a imagem uma estátua em homenagem ao rei Davi em Israel, porque ninguém reza para ela, ninguém acende vela para aquela imagem, ninguém usa de padroeiro, ninguém faz nada, ninguém vai lá beijar, se ajoelhar, ninguém vai fazer nada. Se não é para isso, pode, como um busto, pode um busto de uma personalidade, ali está como um rei, não que ele tenha algum poder. Até é raro na harpa, né? Quem fez essa escultura aí para Israel fez de uma harpa egípcia, que parece a letra D. A harpa hebraica parece a letra U. Então, vamos ler aqui então Êxodo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então você não vai ter nenhum intercessor, padroeiro, estátua, Deus nenhum. Não vai ter. Israel estava saindo de dentro do Egito, uma nação altamente idólatra que mexia com magia negra, faziam rituais macabros, tanto em vida quanto para quando o faraó também morria. Vamos lá. Não farás para ti imagem esculpida. Está falando de culto. Ele tinha acabado de falar outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas. Olha só. Nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso daí jamais, jamais é inaceitável, inaceitável. É inaceitável. É isso que distingue até mesmo quando falamos católicos e cristãos, porque um cristão nem protetor, nem intercessor, até a carta de Paulo já fala que Cristo é o único intercessor, então não precisamos disso, né? Então, imagem nenhuma, nem católica, muito menos as imagens católicas que a Igreja Católica surgiu bem depois de Cristo, não presenciaram a vida de Cristo na Terra, são imagens de outras religiões que adaptaram ao catolicismo, né? O imperador virou o Papa, o Império Romano virou a Igreja Católica e trouxe a religião dos cristãos que eles tanto perseguiam. Mas não é isso que eu vou falar, é sobre o versículo, né? As imagens não representam as figuras reais que foram. Agora, Êxodo 25. Que estátuas são essas que ele afirma que Deus falou? Já vimos em Êxodo 20 que se refere a culto. Você vai fazer um busto de um presidente, de um governador, de um artista, e não vai cultuar, não vai rezar, acender vela, dizer que é padroeiro nem nada, pode, não está proibido. Agora, Êxodo 25, do 16 ao 22, ele falou só o 18. Vamos ver
um contextozinho em volta, igual fizemos em Êxodo 20. Se não olhar o contexto, vai arrumar pretexto para heresia. Igual eu citei, vou falar em quase todos os pontos. Se pegar o modo que Judas fez quando ficou com remorso de ter traído Jesus, depois pegar Paulo falando para sermos imitadores, do próprio Paulo falando, sede meus imitadores, pegar os dois vai dar problema, tá? A Bíblia condena que se juntar isso daí, o que vai dar? Então, Êxodo 25, do 16 ao 22. E porás na arca o testemunho que eu te darei, que seriam as tábuas, né, escritas com as leis, com o resumo das leis. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E farás também 2 querubins de ouro. Querubim é um anjo, é uma patente militar para anjo, né? Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Ou seja, não estava solto, não. Aqui o propiciatório faz parte do culto. Ficava dentro do Santíssimo Lugar. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. O povo não via, ficava escondido do povo. Caiu em contradição? Não, e vamos ver. Já está dizendo que ele não vai ficar solto, ele vai ser uma peça única. Faz parte daquele propiciatório ali. Os querubins, preste bem atenção que isso é importante. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, eles diferentes um para o outro. Caiu em contradição? Não, porque está querendo dizer cara a cara, mas com a face virada para o propiciatório. Assim, nessa questão, ó, assim, deixa eu imitar aqui. As 2 asas assim, mais ou menos. Como se minha mão fosse a asa, né? O braço fosse uma asa. E olhando um de frente para o outro, mas com o rosto para o propiciatório assim. Isso é posição de quê? De adoração. Preste atenção. Que estátua de qualquer religião que você vê assim, em posição de adoração? Nenhuma. Todas estão sentadas, estão em pé, estão reclinadas, deitadas, tudo em posição para ser adorada, mas nenhuma assim. Ele está em posição de adorador. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti. E de cima do propiciatório, não é do querubim, ele está falando, não é do querubim que ele vai falar, de cima do propiciatório. E do meio dos querubins, não é do querubim, não é atrás nem na frente, para não trazer essa falsa impressão de que está adorando a imagem. O apóstolo Paulo fala muito bem quem é que fica por trás das imagens recebendo adoração. Que está dizendo, e do meio dos querubins, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. É uma maneira de Deus falar com ele. Vai estar ali de cima, ou seja, não tem nada aqui que eu possa pegar. Está mais ou menos aqui, os querubinzinhos aqui, vai estar a foto, vocês vão estar vendo a foto. E Deus vai falar dali de cima, do meio dos querubins. Não é do querubim, não é pela estátua do querubim, não é pela frente, não é por trás para você ficar venerando o querubim. É do meio e por cima, do meio por cima que ele vai estar. Ou seja, por que a posição dos querubins estão assim? É uma demonstração que até as estátuas prestam culto ao Deus verdadeiro. A gente vai ver isso daqui a pouco, aqui um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre isso, de Dagon. Até a estátua presta culto ao Deus verdadeiro, mostrando que elas são falsas e o Deus invisível é o Deus verdadeiro. E também mostra que o exército do céu está servindo ao Senhor.
para não adorar o exército do céu, não ter adoração a anjo, muito menos a demônios, né? Houve também na história de Israel, após isso, para poder provar que Deus não caiu em contradição, isso tudo que eu estou te falando, nada caiu em contradição, estou te explicando por quê, estou te falando o motivo, a posição que a estátua está, que ela não seria adorada, Deus falaria do meio do alto, não seria deles, seria eles aqui e Deus no alto, em cima. Houve um problema que, enquanto Deus falava com Moisés, no alto do Monte Sinai, o povo se corrompeu. Pouco depois, já no capítulo 32, que nós vamos ler aqui, para que você possa entender aqui. O povo se corrompeu e nessa corrupção do povo, eles pediram que fizessem uma estátua de um bezerro de ouro. Provavelmente foi do deus egípcio Apis. Esse deus Apis que vocês estão vendo na foto aí, foi provavelmente a estátua dele, desse bezerro de ouro, que pediram para poder fazer. Eles estavam tão impregnados nessa religião egípcia, com as mentes tão cauterizadas pela religião egípcia, que só de Moisés demorar conversando com Deus no alto do Monte Sinai, eles já achavam que Moisés tinha morrido. É quando Deus avisa para poder Moisés voltar, que o povo dele tinha se corrompido. E é quando Moisés volta e destrói o bezerro de ouro e faz desse bezerro de ouro em pó, né? Destrói no fogo. Vou ler rapidamente só para poder a gente ter a noção dessa ideia. Vou estar lendo aqui Êxodo 32, do 1 ao 35. Diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O bezerro, não foi o bezerro nenhum tirou. Além de não ter poder nenhum, fazia com que Israel seria escravizado. Como quem fazia escravizado fez sair da terra do Egito? Totalmente contrário. Para ver como o povo estava cego. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Querendo misturar a festa do bezerro com o do Senhor. Sincretismo religioso. Não se mistura o Deus invisível com estátua nenhuma. Nem com falso Deus nenhum. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. E levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação, igual fez com Noé, cerca de 1000 anos atrás. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Como eu já falei, Egito era a maior potência mundial da época. Porque hão de dizer os egípcios: Com mau intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos. Vou falar sobre arrependimento de Deus mais à frente. Deus se arrepende ou não? Mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que lhe dissera,
havia de fazer ao povo, Deus se arrependeu ou Deus apaziguou a sua ira? Eu vou explicar com mais detalhes sobre isso. E voltando-se desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, a voz do povo que gritava, Josué subiu junto com Moisés, mas ele não foi até onde Moisés foi. Ele ficou um pouco abaixo no morro. Não estava junto com o povo. Ouvindo a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial? Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, e que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? O pecado foi tão grande que Deus queria destruir o povo todo. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Fraqueza de Arão, né? Que ficou com medo do povo. Se Deus usou Moisés poderosamente para tirar da mais potente nação da época, por que Moisés morreria sem aviso algum no cume do monte? Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Não saiu esse bezerro, eles fizeram o bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo, cada um ao seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram no povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo que cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoe-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Assim, mas foi uma coisa terrível. Não foi coisa terrível. Deus já havia falado. Se o pessoal não acreditava em Deus, se eles não queriam seguir o Deus de Israel, queriam continuar escravos do Egito, eles poderiam ficar. Ali é a consequência. Ali é a consequência que eles tiveram. Houve outro castigo também para o povo que estavam ainda em rebeldia. Não aprendeu somente a lição ao sair do Egito, a questão de ver o mar se abrir. As pessoas podem dizer: mas como eles poderiam adorar esse Deus? Os egípcios adoravam. Os egípcios adoravam o lápis, que é esse bezerro de ouro. Até hoje, os hindus têm a vaca como animal sagrado. E aí? Os hipócritas de plantão podem dizer: mas que crueldade, tiveram um que matar o outro lá. Ali foi uma questão de obediência a uma nação. Não está dizendo que a religião, quando sair dali, seria assim, não. Não, naquela nação, ali é uma nação.
Qualquer coisa que se fizer fora dessa na nação, aí é uma maluquice, é uma rebeldia à própria Bíblia, que a Bíblia está falando isso como uma regra para a nação. Israel ali está sendo feita uma nação, são as mesmas leis civis, morais, religiosas, sanitárias, é tudo a mesma lei, é tudo a mesma lei. Então, por isso que foi feito dessa forma. Foi uma traição à pátria, foi uma traição ao próprio Deus. Esse período em quando eles já estavam no deserto se tornando uma nação. Por isso, hoje em dia, isso não é aplicável, essa questão de apedrejamento, morte por espada. Esse negócio não é aplicado ao judaísmo nem ao cristianismo hoje em dia, não, tá? Isso daí foi na formação da nação. Outro pecado que o povo cometeu também no deserto, nessa caminhada, que por causa do murmúrio deles, por causa da incredulidade deles em entrar na Terra Prometida e murmúrio, eles rodaram 40 anos no deserto para que os rebeldes morressem e só a nova geração entrasse na Terra Prometida. Ah, mas não havia pessoas que não foram rebeldes, que eram mais velhas? Havia, Josué e Caleb. Então, veio o problema da serpente venenosa. O povo começou a ser picado por serpente venenosa no deserto e morria. Tudo porque Israel foi atacado e levaram parte de Israel cativo, preso, como escravo de guerra. Qualquer povo na antiguidade virava escravo, bastava perder a guerra, independente de etnia. Então Israel foi atacado no deserto, não venceu a primeira batalha e parte de Israel foi levado como despojo de guerra, como prisioneiros de guerra para ser escravo, seja o que for. Então Israel clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor de Israel e conseguiu que Israel entrasse em guerra novamente contra esse país para recuperar seus irmãos que foram levados. Recuperou os irmãos e depois, por causa de fome, de sede, caminhada que cansou no deserto, Israel se rebelou contra Deus, murmurando contra Deus e contra Moisés. Esse pecado do murmúrio, Deus permitiu que viesse serpentes venenosas e começasse a picar o povo e eles morressem. Já que não morreu na guerra, morria na serpente. Deus o protegeu, eles deviam a vida dele a Deus, então Deus estava cobrando aquilo que eles lhe deviam. Não tem nada de injustiça, nada de maldade. Mesma coisa foi na questão da espada, não teve nada de maldade, já que eles queriam morrer sobre a mão de Faraó, morria na mão de Faraó. Não foram fiéis ao Deus, eles deviam a vida dele a Deus, que os salvou. Faraó ainda perseguiu, Deus fez com que Faraó não alcançasse. Então a vida deles devia a Deus, então Deus cobrou o que estava devendo. Você estava me devendo tua vida, então me dá aí. Isso tudo antes de Cristo. A cobrança de Deus agora, em parte em vida, mas o principal será no pós-vida. Será no pós-vida a cobrança principal. Principalmente se você não escolher viver para Cristo segundo as ordens dele e ordenanças dele. Então, o que nós vamos ler esse texto aqui se encontra em Números 21, do 1 ao 9. Que diz aqui: Ora, ouvindo o cananeu rei Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou deles alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se na verdade entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e chamou-se aquele lugar Orma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e nem há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste,
e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Momento algum Deus falou para adorar a serpente, acender vela, sem fazer holocausto para a serpente, se ajoelhar para a serpente, era só olhar. Essa serpente pendurada, que é mais forte do que a serpente que matava, representa Cristo, que é o valente, mais valente do que o outro que é valente. Valente é Satanás, que incentivou o ser humano a pecar, o pecado que mata o ser humano, é o veneno da cobra. É isso que estava mostrando. Satanás, a serpente, matando. Cristo, que é aquele mais valente do que o valente. O Evangelho fala assim, se pendurou no madeiro e morreu e ressuscitou por nós para nos salvar. Quando a pessoa olhava, estava olhando algo que representava Cristo no futuro, mas não uma representação que poderia virar, não estava permitido virar padroeiro, não estava permitido virar intercessor, não estava permitido acender vela, não estava permitido nada para essa serpente de bronze, nem um culto. Nós vamos ver que mais tarde, alguns israelitas, depois que entraram na Terra Prometida, alguns começaram a errar em vários sentidos. Foi quando Deus permitiu que viesse também tribulação para eles se consertarem. Um dos motivos foi eles quererem idolatrar essa serpente de bronze. Veja só. Isso está em segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo do 1 ao 7. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Que Davi seu pai quer dizer de genealogia, traz o valor semântico de genealogia na linguagem hebraica. Algo que não tem na linguagem portuguesa, mas na linguagem hebraica tem. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Quando fala ídolo na Bíblia, está se referindo a culto, né? A imagem, estátua de culto. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, eles chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. De acordo com os mandamentos que Deus ordenara a Moisés, ele fez, e foi louvado por isso. Ele destruiu em pedaços, destruiu essa serpente que o povo estava acendendo incenso, ou seria como acender vela, rezar, chamar de Neustã. Isso daí estava totalmente errado. Outra questão que nós podemos ver também, aqui depois que Israel entrou na Terra Prometida, questão de estátua, um fato interessante aqui, 1 Samuel 5, capítulo 5, quando Israel já estava dentro da Terra Prometida e começou a rebelar-se contra o Senhor, começou a fazer as coisas erradas, foi quando Deus permitiu que viesse tribulação para eles se despertarem e voltarem novamente ao caminho do Senhor. Os filisteus ganharam uma guerra contra Israel e levaram a Arca da Aliança, é aquela que tinha os dois querubinzinhos, dois anjinhos assim com as asinhas assim, posição de adoração, um de cada frente para o outro. Que eu já falei, que diz assim, o que aconteceu com a estátua do deus Dagon, que era o deus dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este, que era o deus filisteu, uma estátua. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte,
eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Olha só, igual os querubins estavam com os rostos voltados em terra, caiu também a estátua de Dagom. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Olha só, não estava em falsa imagem. Não estava em falso que tinha que colocar um calço. Caiu sim. Dele ficaram apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entravam no seu templo não lhe pisaram limiar em Asdod até os dias de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores na parte íntima, ou seja, com hemorroidas. Tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus, pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e levaram até Gate. E depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, eles nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade. E a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Seja uma peste bubônica local que aconteceu ali entre os filisteus, quanto também dos tumores das hemorroidas, que eles estavam sendo castigados. Tudo isso foi para poder mostrar que foi Deus que permitiu que eles ganhassem a guerra contra Israel, que Israel estava em rebeldia, e quando a arca foi levada lá, Deus mostrou o poderoso nome dele também para os filisteus, que a estátua deles não queria dizer nada. Isso daí os filisteus caíram em si, que era isso que estava acontecendo, que o do Deus invisível de Israel, aquele baú do Deus invisível de Israel, estava fazendo isso, que representava a presença de Deus, mostrando aos filisteus também, não somente a Israel, para que os filisteus também rendessem glória e servissem ao Deus de Israel. Era uma amostra. Deus não levou em consideração a ignorância dos filisteus, mas mostrou o grandioso nome dele e mostrou qual o caminho certo a seguir. Deus não é injusto de deixar uma pessoa morrer sem descobrir o caminho certo a seguir. A pessoa que decide se vai querer seguir ou não. Se a gente termina o ponto 5